Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Mateus capítulo 26, versículo 38. Como lidamos com estresse em nossas vidas? Será que estamos tentando enfrentar essa batalha sozinhos? Essas indagações são fundamentais para compreendermos o ensino valioso que encontramos nessa passagem, onde Jesus nos revela seu momento mais desafiador antes de ser preso, dizendo que a sua alma estava sobrecarregada de tristeza até o ponto da morte. Ele pediu para que seus 3 discípulos que o acompanhavam ficassem ali e vigiassem com ele enquanto orava. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes nos instiga a enfrentarmos as tribulações de vida isoladamente, e isso sem perceber que a solução pode estar na construção de relações saudáveis. O estresse é um problema comum, mas a sabedoria de Deus se manifesta na criação da comunidade como um apoio emocional para enfrentarmos esses desafios. Ao observarmos a vida de Jesus, vemos que ele próprio escolheu ter um pequeno grupo ao seu redor naqueles momentos mais difíceis de sua vida. No senso comum, tendemos a encarar o estresse como uma batalha individual, esquecendo-nos de que Deus nos proporcionou a colaboração uns dos outros. A solução bíblica para o estresse é clara: participarmos de pequenos grupos. Tentar lidar com fardos sozinhos vai contra o princípio divino da colaboração. E isso Jesus exemplificou ao enfrentar a noite mais estressante da sua vida junto aos seus amigos mais próximos. Podemos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 7, que diz: Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Nessa passagem, Jesus envia seus discípulos em pares, encorajando e ensinando a colaboração entre eles. A palavra de Deus também destaca a importância da oração, outro pilar fundamental para a gestão do estresse. Assim, aprendemos que não apenas a comunidade, mas também a comunicação constante com Deus e a colaboração entre irmãos são peças-chave nessa jornada. Ao confrontarmos a ideia de lidar com o estresse sozinhos, nos deparamos com a contradição dos ensinamentos de Jesus. Ele, sendo Deus, buscou a companhia de um pequeno grupo em momentos cruciais. Nossa atitude, ao tentar enfrentar o estresse isoladamente, contradiz o exemplo do próprio Senhor. Uma única vara é algo frágil, mas várias varas juntas podem formar uma fortaleza. Da mesma forma, a união em pequenos grupos nos fortalece diante das adversidades. Em nossa busca por gerenciar o estresse, identidade, motivação, conhecer nossa vocação, foco, meditação e colaboração tornam-se ideias inteligentes, todas elas inspiradas no modelo de Jesus. Uma árvore solitária, ao ser atingido por uma tempestade muito forte, cai facilmente. No entanto, um bosque de árvores, ao enfrentar a mesma tempestade, permanece firme e forte, sustentando-se mutuamente. Essa imagem ilustra vividamente como a colaboração em pequenos grupos nos fortalece, proporcionando um suporte emocional que vai além de nossas próprias forças. O caráter de Deus não é apenas em sua sabedoria ao criar uma comunidade como um apoio emocional, mas também em sua interação conosco. Ele não nos vê como indivíduos isolados, mas como membros interdependentes de um corpo, onde cada parte tem um papel vital. Podemos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 26, que diz: De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Deus não apenas nos chama para participar de pequenos grupos de cristãos, mas Ele vê a importância de nos apoiarmos mutuamente. Ele não deseja que enfrentamos o estresse sozinhos, mas sim que compartilhemos as cargas uns dos outros. Precisamos considerar a forma como Deus vê a nossa situação. Ele não está indiferente às nossas lutas, mas oferece uma solução prática, que é a colaboração em pequenos grupos.
e mais do que isso, ele nos vê como uma comunidade interconectada, onde cada um desempenha um papel vital na jornada do outro. Podemos ler na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que diz: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ao reforçar a ideia de que Deus não nos vê como indivíduos isolados, mas como membros interdependentes de uma comunidade, somos guiados a uma reflexão profunda sobre o nosso papel na vida dos outros e na comunidade a que pertencemos. A mudança efetiva começa quando percebemos que, ao participarmos desses pequenos grupos, não apenas receberemos apoio, mas também nos tornamos instrumentos de amor de Deus na vida dos outros. Portanto, somos todos convidados a considerar seriamente a participação em pequenos grupos como uma resposta tangível aos ensinamentos de Jesus. Ao nos unirmos em comunidade, encontramos apoio emocional, crescemos espiritualmente e expressamos o amor divino de uma maneira concreta. Que possamos, juntos, construir uma fortaleza contra o estresse, inspirados pelos princípios bíblicos e pelo exemplo vivo do nosso Senhor Jesus.